Evangelho de Mateus 12, versículo 20, diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem se apagará o pavio que fumega. Em outra versão vai dizer: não se apagará a torcida que fumega, ou o morrão que fumega. Amém? Mas não se apagará o pavio que fumega. Vamos orar? Pai, nós louvamos e glorificamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome nesta noite por estarmos aqui na Tua casa, em Tua presença. Obrigado, Senhor, pois já pudemos sentir a Tua presença nesta noite, nesta casa. Senhor, enquanto entoávamos louvores de adoração ao Teu santo nome, o Senhor já se fez presente neste lugar. Obrigado, meu Deus, por cada vida que adentrou por estas portas. Obrigado, meu Deus, por cada lar aqui representado. Meu Deus, bendito é o Teu nome. Que o Senhor nesta noite possa usar a minha vida como um canal de bênção, ó Pai, para trazer uma palavra do Teu coração para o coração da Tua igreja. Senhor, que eu não venha atrapalhar o que o Teu Espírito Santo precisa falar aos nossos corações. Por isso nos usa, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, graças a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Não se apagará o pavio que fumega. Glória a Deus. O contexto desse texto, Jesus está tratando com os fariseus, para mostrar que Deus valoriza mais pessoas do que regras. Jesus valoriza mais pessoas do que regras. E ele, no contexto, vai trabalhar isso com os fariseus, porque os seus discípulos estavam com fome, e eles param para colher espigas para comer. E nisso vai passando alguns fariseus, e vai questionar Jesus, e vai falar para Jesus: Jesus, não é lícito trabalhar no sábado. E Jesus vai falar assim: vocês não lembram o que está dizendo no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6? Que o Senhor se agrada de misericórdia e não de sacrifícios. E aí então o Senhor vai falar sobre uma passagem de Davi, que Davi estava com os soldados na guerra, batalhando, guerreando, e eles tiveram fome. E eles chegam para o sacerdote e diz para os sacerdotes: nos dê para comer, porque nós estamos com fome. Mas os sacerdotes dizem: nós não temos pão. O único pão que nós temos é o pão da propiciação, e esse pão só quem era sacerdote que podia comer. Mas aí Davi vai dizer: nós precisamos comer porque nós estamos com fome. E naquele momento eles deram e eles comeram daquele alimento, porque o Senhor estava dizendo: eu amo mais pessoas do que regras, porque eles não estavam trabalhando para ganhar dinheiro, eles não estavam trabalhando para quebrar as regras, eles estavam apenas colhendo para alimento próprio, para eles estarem se alimentando. E aí a Bíblia vai dizer que eles saem dali e eles entram na sinagoga local. A sinagoga era o lugar de culto. A sinagoga era o lugar onde eles se reuniam para adorar e glorificar o nome do Senhor. E aí, na hora que eles estão entrando, que eles estão ali dentro da sinagoga, quem vem? Os fariseus. Os fariseus perceberam que ali no meio tinha um homem que tinha uma mão atrofiada. E eles vão perguntar para Jesus então: Jesus, é lícito curar no sábado? E naquele momento, Jesus, sabendo que eles estavam querendo de alguma maneira criar uma pegadinha para que pudessem acusá-lo, e Jesus vai dizer assim: qual dentre vós, tendo uma ovelha, essa ovelha cair no buraco, você não vai ficar indiferente, mas você vai fazer de tudo para tirar a tua ovelhinha
do buraco. Quanto mais vale para Deus uma alma, uma vida, do que uma ovelhinha. E Jesus vai dizer para aquele moço: moço, seja curado. Na mesma hora o moço foi curado. E porque Jesus curou aquele homem da mão atrofiada num sábado, eles conspiraram para matar Jesus. Porque ele curou uma alma. Porque aqueles homens valorizavam mais as regras do que as pessoas. Mas o que Jesus estava ensinando: não adianta você ser obediente às regras e não ter misericórdia. Porque o principal, o que o Senhor está falando, é ter misericórdia. Porque nós precisamos ter misericórdia. E por causa disso, o que eles vão fazer? Querem matar, então, Jesus. Jesus vai sair dali, Jesus vai dizer a palavra, Jesus, sabendo o que eles estavam tramando, sai dali e começa a pregar do lado de fora. E todos que vinham até Jesus, Jesus curava a todos. E aí então Jesus vai citar esta palavra que nós lemos, que era uma profecia do profeta Isaías, do capítulo 42, versículo 1, 2 e 3, que foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Literalmente, sem tirar uma vírgula do que estava escrito lá no profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, 2 e 3, ele vai trazer aqui, nesse texto, do qual nós lemos, que vai ser do versículo 18 em diante, que vai dizer assim lá em Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então, irmãos, dentro do contexto, Jesus vai trazer esta revelação do profeta Isaías, 700 anos antes. Isaías profetizou sobre o Messias, e agora Jesus está dizendo: aqui está o Messias. E esta palavra de Isaías está se cumprindo hoje, que o Senhor vai revelar ao coração deles que ele era servo. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus veio não como eles esperavam, porque os religiosos da época, o povo judeu, o povo de Israel, esperavam um guerreiro como Davi, que entrou na batalha, matou Golias, se tornou um rei que não perdia batalha, mas que vencia todas as batalhas no nome do Senhor dos Exércitos. E eles estavam sendo oprimidos pelo povo de Roma. Eles eram oprimidos pelos romanos. E eles estavam esperando um libertador guerreiro que viesse e guerreasse para dar livramento dos romanos, para dar livramento para o povo de Israel. Mas Jesus não veio como um guerreiro, Jesus veio de forma de servo. Os fariseus gostavam de se aparecer, os fariseus gostavam de ser a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Mas Jesus se tornou forma de servo, deixou a sua glória para se tornar servo, para que através do serviço ele pudesse ser exemplo para a minha
e para a sua vida, pois nós somos servos. O Senhor nos chamou para servir e não para ser vistos. Aí o Senhor vai dizer em outras passagens que certa vez chega a mãe dos filhos de Zebedeu. E vão dizer para Jesus, no particular: ô Jesus, lá no céu, coloca um filho à sua direita e o outro filho à sua esquerda. E Jesus vai dizer que não compete a ele, mas compete ao Senhor. E aí o Senhor vai dar uma palavra: você quer ser grande no reino dos céus? Seja servo, seja um menor. Porque ele, como filho de Deus, veio para servir. Por que você acha que eu e você vamos ser servidos? Nós também precisamos ser servos, precisamos aprender a servir através das nossas atitudes. Porque os fariseus gostavam, irmãos. Jesus vai repreender os fariseus, porque eles gostavam de ficar aparecendo como aqueles que jejuam, aqueles que oram. E Jesus vai dizer assim, ó: façam tudo o que eles ensinam, mas não segue o exemplo deles, porque eles ensinam direitinho, mas a conduta de vida deles não é o que eles pregam. Não é o que eles pregam, porque Jesus está chamando a minha e a sua atenção nessa noite. Se nós queremos ser grandes no reino dos céus, nós precisamos aprender a servir com humildade, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele é manso e humilde do coração. Ele não chegou para os fariseus quando questionaram Ele. Não chegou para os fariseus. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou filho de Deus. Vocês estão doidos de falar assim comigo? Não, ele veio para ser servo. Ele não se justificou, mas ele veio trazer a revelação de Isaías, que ele veio como servo, mas como servo ele era escolhido pelo Pai, como servo ele era amado pelo Pai, e ele veio para cumprir fielmente. Ele não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir a lei, mas não adianta termos a lei e não termos misericórdia. Ele veio como servo, como humilde, como manso, não com soberba, não com arrogância, não dizendo, eu sou, eu posso, eu faço. Não, aprenda de mim, porque eu sou servo. Eu sou servo. Deus nos chama para termos uma vida de serviço, de humildade, e não buscarmos as aparências. O segundo versículo, ele vai dizer assim, no capítulo 12, versículo 20, não esmagará a cana quebrada. Jesus não pisa em ninguém que já está quebrado. Ele não esmagará a cana quebrada. A cana aqui não é a nossa cana de açúcar. A cana aqui é uma abreviação de caniço, de bambu. E um bambu quebrado, um bambu triturado, amassado, não serve para nada. A minha avó, eu lembro, a minha avó usava o bambu para pendurar roupa no varal, para ficar bem altinho assim, para a roupa não ficar pendurada. Né? Tem gente que usa o bambu para pescar, como vara, né, de pescar. Tem gente que usa o bambu, né, Uel, para fazer pipa. Tem gente que gosta do bambu para fazer pipa. Eu fiz muito na época que eu era jovem, viu, El? Na época que eu era jovem, eu fiz muito pipa de bambu. E eles usavam muito bambu para fazer flautas. Agora, se o bambu está amassado, triturado, quebrado, ele não serve para nada. Ou seja, as carroças passavam em cima do bambu, trituravam o bambu, e aí não servia para nada, vai dizer que só serve para ser pisado. Mas o texto está nos dizendo
que ainda que nós estejamos nesta noite quebrados, amassados, triturados, o Senhor não veio para te pisar, o Senhor não veio para te amassar mais ainda, o Senhor veio para cuidar de você, para restaurar de você, para restaurar as nossas vidas, porque Ele não é vingativo. Jesus não é vingativo. Bem feito, eu te falei, né? Os homens casados, te falei. Não, Jesus não é vingativo. Ele vem, irmãos, com mansidão. Ele é humilde. Ele sabe, irmãos, que nós estamos sofrendo. E Ele não vem para nos acusar, mas Ele vem para nos restaurar. Ele vem para nos levantar. Porque Ele não veio para pisar, mas Ele veio para curar. Ele veio para restaurar. Ele veio para nos levantar. Por isso que Ele vai dizer aí no capítulo anterior, capítulo de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Oh glória, o Senhor tem alívio para mim e para a tua vida aqui nesta noite. Você que está se sentindo uma cana quebrada, você que o mundo não tem valor em você, não te valoriza, talvez a família não te valoriza, os teus amigos não te valorizam, mas o Senhor está nos dizendo nesta noite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para a sua vida nesta noite. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 8, que tinha uma mulher que foi pega em adultério. Pegaram aquela mulher e colocaram ela de pé. E Jesus estava ali. E eles vão dizer para Jesus, ei Jesus, a lei diz que quando uma mulher é pega em adultério, a gente tem que matá-la a pedrada. E o Senhor que diz? E a Bíblia vai dizer que Jesus estava escrevendo na areia. E aí vai falar que eles insistem com Jesus. E Jesus vira para eles e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque Ele não veio para pisar em quem já está pisado. Ele não veio pisar naquele que já está quebrado. Mas Ele veio para levantar. E Ele vai dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer o quê? Que de um a um vai saindo. E Ele vai dizer para a mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? E eles foram embora. E Ele vai dizer, mulher, vai em paz. E não peques mais. Porque Ele não veio para pisar, Ele veio para restaurar. Ele veio para restaurar, porque a cana quebrada revela as nossas fraquezas, revela as nossas limitações, mas nós sabemos, irmãos, que nós podemos ser limitados, que nós podemos ser fracos, que às vezes nós podemos pecar sim, mas o Senhor veio para nos restaurar. O Senhor veio para nos curar, o Senhor veio para nos colocar de pé, porque esse processo, irmão, da carne para o Espírito é um processo, irmãos. Tem horas que a gente acha que está cheio de Deus, agora ninguém me segura, agora o diabo não vem mais contra a minha vida, agora eu estou na força do Espírito. Aí no outro dia você acorda, irmão, parece que você está tão fraquinho, porque nós somos limitados. Porque a nossa força está em Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Essa obra da carne para o Espírito é só Deus que pode fazer, irmãos. É obra de Deus, não é obra nossa, irmãos. Por isso que Ele vai dizer para Paulo, depois que foi Saulo, Ele vai dizer, ei Paulo, agora você vai saber o que é padecer pelo meu nome, porque você é um vaso escolhido.
Você vai passar pelo processo, mas o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Quando você achar que não tem condições, você vai ver que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é você que vai fazer, Paulo, pela tua sabedoria, pelo teu entendimento. Não, Paulo, você vai fazer porque eu estou na tua vida. E porque eu estou na tua vida, Paulo, o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Irmãos, Jesus não vai quebrar quem já está quebrado, não, irmãos. Mas também não vai deixar apagar o pavio que fumega. Não se apagará o pavio que fumega. Irmãos, o pavio que fumega tinha lamparina, tinha o pavio. O pavio fumegante não é que ele estava com uma labareda grande. O pavio que fumega, ele está se apagando. O pavio que fumega, ele só sai fumaça. Tem aparência que está quente, tem aparência que tem luz, mas ele está se apagando. Quantas vezes, irmãos, eu já me senti um pavio fumegante? Quantas vezes, irmãos, eu estava querendo buscar a presença de Deus, mas o meu pavio estava tão fraquinho, que faltava força para orar, que faltava força para ler a palavra, que faltava força para jejuar. Porque, irmãos, nós temos vezes que nós somos pavio fumegantes, que a chama, irmãos, está se apagando, mas o Senhor nesta noite vai soprar o Espírito Santo para acender a chama no meu e no seu coração nesta noite, e o pavio vai voltar a pegar fogo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Êxodo 34, Moisés sobe o monte, tinha preparado a tábua para o Senhor escrever, porque a primeira ele na ira quebrou. E o Senhor falou, tudo bem, Moisés, eu vou quebrar o teu galho. Você quebrou as primeiras, faz agora a tua. Primeiro eu fiz, mas agora você vai fazer. E ele foi lá, preparou a pedra e subiu o monte. Falou, não quero ninguém no monte, só você, Moisés, nem animal não quero no monte, só nós. Ele sobe. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias só desfrutando da presença de Deus. Irmãos, aí quando ele desce, Êxodo 34, ele desce, todo mundo olhava para Moisés, uau, olha a face de Moisés, o rosto está resplandecente. Olha o rosto de Moisés. O rosto está resplandecente. Tamanha intimidade, tamanha revelação, tamanha busca, que ele buscou a presença do Senhor, que o Senhor encheu ele de tal maneira, que o seu rosto ficou resplandecente. E ele desceu. E a Bíblia vai dizer que ele colocava um véu quando ele saía da tenda, mas quando ele entrava na tenda no particular, ele tirava o véu. Mas a busca de ontem não serve para hoje, irmão. É uma busca diária. É uma busca diária. E aí Moisés, a Bíblia vai dizer, irmãos, lá em 2 Coríntios 3:13, se quiser colocar aqui no telão, 2 Coríntios 3:13. Vai dizer aí, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Em outra versão, para explicar aqui o que está querendo dizer o texto, o rosto de Moisés já não estava mais brilhando, mas Moisés, com temor de o povo não ver que o seu rosto não estava mais brilhando, ele permanecia com o véu. Ele estava permanecendo com o véu, irmão, porque o rosto dele já não brilhava mais. Então não precisava mais usar o véu. Mas ele usava o véu, para que as pessoas não percebessem que o rosto dele já não brilhava mais. Se Moisés, irmãos,
Se Moisés viveu de aparências, quanto mais nós, irmãos. Tem horas que o nosso pavio está fumegando. E a gente está só de aparência que tem fogo, mas está com o paviozinho apagando. O paviozinho está apagando, irmão. Já não tem mais sede espiritual, já não tem mais força para orar, já não tem mais alegria de estar vindo para a casa do Senhor. Só tem aparência que tem fogo, mas só tem fumaça. Salmo 137, versículo 1. É isso aí. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. 2. Sobre o salgueiro, no meio dela, penduramos as nossas harpas. 3. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam que uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos dizendo, cantai uma canção das canções de Sião. 4. Como cantaremos a canção ao Senhor se o nosso pavio está apagado? Como vamos cantar ao Senhor se a gente está longe da casa do Senhor? Como vamos cantar com alegria se eu já não consigo mais orar? Como eu vou cantar com alegria se o meu pavio está apagando? Salmo 126, versículo 1. Estavam longe da presença do Senhor. Não tinham mais alegria no coração para cantar canções ao Senhor com alegria. Porque só temos alegria, irmão, se nós estivermos na presença do Senhor. Se nós tivermos comunhão com o Senhor. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto, de cântico. Então se dizia entre os gentios diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 137, eles não tinham mais motivo para cantar, porque eles estavam longe da presença do Senhor, o pavio estava fumegante, mas quando o Senhor restaurou a sorte, Salmo 126, agora sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, agora temos um canto de alegria ao nosso Deus, porque a nossa lâmpada voltou a ser acesa, a nossa lâmpada voltou a queimar, porque nós voltamos para a presença do Senhor. Quando a nossa chama está se apagando, Jesus não vai apagar de vez. Jesus vai mandar o Espírito Santo para soprar na minha e na tua vida, para que o fogo seja aceso novamente. Porque o Espírito sopra em nossas vidas, para nos acender novamente, para nos acender novamente. A palavra do Senhor vai dizer, em João capítulo 20, 21, versículo 15 em diante. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava com os discípulos na casa. Jesus disse o quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro estava sentindo-se um pavio fumegante, porque ele negou Jesus. Ele achou que Jesus ia apagar de vez o seu pavio. E ele disse para os discípulos, eu vou pescar. Estava dizendo, eu era pescador antes de Jesus.
esse negócio de ministério não deu certo para mim. Eu vou voltar na minha profissão antiga, eu vou voltar a ser pescador. E ele vai, quando ele diz assim, eu vou pescar. Os outros discípulos falam, não, Pedro, não foi para isso que Jesus nos chamou agora para ser pescadores de almas. E eles disseram, não, Pedro, vamos embora. Vamos lá, vamos voltar à vida de pescaria. A última pescaria deles tinha dado o quê? Em fracasso. Deu certo porque Jesus chegou. Joga a rede para lá, que vai dar certo. Aí deu. Aí eles pegaram um monte de peixe. E aí eles estão lá, pescando. E pescando. E pescando. Pavio fumegante. Não tinha mais a presença, não tinha mais o brilho. Estavam fracos na fé. Estão pescando. E não pegaram nada. Aí sabe aquela hora que você fala assim, meu Deus, não sirvo para nada mesmo. Está dando tudo errado na minha vida. É revelação. Talvez você está no lugar errado. Volta para o centro da vontade de Deus. Que aí as coisas vão começar a dar certo. Aí eles disseram, a noite toda pescando. E aí vem a Bíblia fala que eles estavam 100 metros de distância da terra. Aí vem uma voz. E aí, como está a pescaria? Pegamos nada. Tá bom, joga a rede do lado direito. 153 grandes peixes. E a Bíblia enfática ainda vai dizer assim, e a rede não rasgou. Porque era para ter rasgado, pelo que eles disseram, né? Que era para ter rasgado, porque os peixes eram grandes, mas não rasgou. Quando ele chega na beira da praia, naquele momento que deu certo, Pedro já disse, é o mestre, é Jesus. Mas a Bíblia fala que está todo mundo com medo, ninguém quis perguntar. Mas todo mundo sabia que era, mas ninguém quis perguntar. Ficou todo mundo com medo. Quando ele chega, Jesus já estava com a brasa, com a grelha, com os peixinhos, assando. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega para Pedro. E aí, Pedro, que papelão, hein? Que palhaçada, hein? Você falou para mim que não ia me negar, hein? E me negou logo 3. Não, Jesus não vai pisar em quem já está quebrado. Jesus não vai apagar o pavio que fumega, mas Jesus vai restaurar. Jesus vai recuperar. Jesus vai curar. Jesus vai trazer novamente a presença. E ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta o meu rebanho. Ô Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta o meu rebanho. Pedro, você me ama? Ô Senhor. Poxa vida, Senhor. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Pois é, Pedro, apacenta o meu rebanho. Eu não te chamei para pescar mais. Eu te chamei para cuidar de almas. E naquele momento, o pavio de Pedro é aceso novamente. A presença de Jesus volta na sua vida. Porque Jesus veio para restaurar. Jesus veio para curar. E talvez você entrou aqui nesta noite sentindo quebrado como um caniço que foi trilhado pelos carros e ficou todo moído. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviar. Talvez você entrou aqui com teu pavio fumegando, mas o Senhor nessa noite vai soprar o Espírito Santo sobre as nossas vidas para reacender as chamas, para que nós possamos viver cheio do Espírito Santo, e não como os fariseus, só de aparência, mas com uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Porque Ele veio para restaurar. Não sei, irmão, não sei como você está se sentindo ou o que você fez. Talvez você está como Pedro nesta noite, achando que Deus não tem mais obra na tua vida, que Deus já não te ama mais. Talvez você está com o teu paviozinho fumegante, não tem mais força para orar,
não tem mais força para buscar, mas hoje, Jesus está aqui para nos restaurar e para fazer acender novamente a chama do Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos.